escolhido, e se eu te dissesse que alguém que participou da sua destruição está prestes a contar tudo? Sim, absolutamente tudo. Cada mentira, cada armação, cada palavra venenosa que foi jogada contra você está prestes a ser vomitada em um colapso de culpa e desespero. Você está pronto para ver o império da manipulação ruir diante dos seus olhos? O momento chegou. A muralha que sustentava essa farsa está trincando, e a verdade que eles esconderam com tanta força agora está prestes a explodir. Não é uma suposição, é inevitável. E quem assistir até o final vai entender por que o silêncio deles virou o maior grito de derrota. Curte esse vídeo agora. Se isso mexeu com você, é porque você também foi escolhido para ver o colapso deles. Se inscreve, porque os próximos vídeos vão revelar os bastidores de mentiras que nunca foram expostas. E comenta aqui embaixo, 77, o número dos intocáveis, dos que não apenas sobreviveram, mas despertaram. Esse vídeo vai expor o jogo inteiro, mas só para quem tiver coragem de olhar até o fim. Curte, comenta, se inscreve, mostra pro algoritmo que a verdade precisa ser ouvida. E se você está sentindo que essa mensagem é para você, é porque é. Tudo começou sem alarde, como costumam começar as tempestades mais perigosas. Um olhar enviesado aqui, uma palavra distorcida ali. Ninguém percebeu quando os primeiros ventos começaram a soprar, porque não houve trovões no começo, mas o ar estava carregado. Você, inocente no centro do cenário, não fazia ideia de que alguém já arquitetava sua ruína com a paciência de um relojoeiro. O ambiente ao seu redor, aparentemente normal, já estava sendo silenciosamente corrompido. Pequenas peças se moviam nos bastidores, preparando o palco para algo muito maior. O enredo estava sendo desenhado em silêncio, e o protagonista, sem saber, era você. Eles não agiram de forma impulsiva. A construção da mentira foi meticulosa, quase cirúrgica. Pessoas começaram a se afastar sem explicação, outras a mudar o tom ao falar com você. Os sinais estavam lá, mas eram sutis, calculadamente dispersos para não levantar suspeitas. Essa foi a genialidade do plano, sua naturalidade. As primeiras dúvidas lançadas sobre você vieram embrulhadas em falsa preocupação. Você percebeu como fulano anda estranho com você? Ou, você não acha que está exagerando ultimamente? Cada frase aparentemente inofensiva era, na verdade, uma gota de veneno cuidadosamente aplicada. A tempestade ainda não havia explodido, mas a atmosfera estava prestes a ceder. Eles estavam testando os limites, sondando o terreno, observando como você reagia às microagressões, aos afastamentos sutis, aos silêncios que gritavam traição. O que eles não sabiam é que cada passo deles, mesmo os mais disfarçados, estava sendo absorvido por você em silêncio. Não por fraqueza, mas por uma percepção além do comum. O caos estava vindo, e você já sentia o cheiro da chuva antes de todo mundo. Por trás de toda a grande farsa, há sempre um arquiteto sombrio, e no seu caso, não foi diferente. Esse ser não era um mentiroso comum, era alguém que transformou a manipulação em arte. Respirava falsidade como quem respira ar puro. Alguém que não precisava inventar uma mentira direta, mas que dominava a engenharia das meias-verdades, da omissão estratégica e da distorção cirúrgica. Essa mente brilhante, no sentido mais frio e cruel da palavra, construiu uma narrativa complexa, onde cada detalhe falso era sustentado por outros ainda mais engenhosamente posicionados. Era uma teia perfeita, até que você começou a enxergá-la. Ao te identificar como ameaça, o mestre da manipulação não hesitou. Seu erro foi existir com autenticidade. Gente assim não suporta o brilho que não pode controlar. Você, com sua presença firme, sua postura que não se curva, seu olhar que não desvia, foi imediatamente percebido como perigo. Não porque atacou, mas porque era verdadeiro.
E para um manipulador, a verdade é como ácido. Eles sabiam que não poderiam te dominar, então decidiram tentar te destruir. E não sozinhos. Começaram a recrutar peças, como em um jogo de xadrez. Mas o mestre da manipulação nunca se suja diretamente. Ele sopra ideias nos ouvidos certos, planta dúvidas em momentos oportunos e observa o caos florescer. Age nos bastidores, mas controla o espetáculo inteiro. As pessoas que se envolveram, algumas por ingenuidade, outras por conveniência, nem perceberam que estavam sendo usadas como extensões de um plano maior. Um plano frio, calculado e cruelmente eficiente. Mas toda arquitetura, por mais sofisticada que seja, tem um ponto frágil. E essa estrutura estava prestes a conhecer o peso da verdade. Você nunca precisou de máscaras. Sempre caminhou com a força silenciosa de quem conhece a própria essência. E foi exatamente isso que provocou a tormenta. Gente acostumada a manipular, controlar e distorcer a realidade, simplesmente não sabe lidar com alguém que não joga esse jogo. Você se tornou uma ameaça, não por fazer algo errado, mas por ser certo demais num ambiente construído em falsidade. Sua autenticidade não apenas incomodava, ela expunha. E expor é o maior risco para qualquer manipulador. Eles não sabiam como lidar com alguém que não se dobrava. Suas vitórias, sua calma diante do caos, sua insistência em ser justo até quando era injustiçado. Tudo isso era um ataque silencioso à narrativa deles. Então começaram a desconstruir sua imagem. Não diretamente. Nunca diretamente. A estratégia era te desconstruir por contraste, pintar sua generosidade como ingenuidade, sua firmeza como arrogância, sua inteligência como ameaça, criar a ilusão de que havia algo errado com você, quando na verdade o erro era você não pertencer ao jogo sujo. Mas o que eles não entenderam é que o poder que vem de dentro não pode ser destruído com mentiras externas. Você foi se tornando cada vez mais sólido à medida que o ambiente tentava te corroer. E quanto mais tentavam te desmontar, mais a sua integridade se destacava. Eles achavam que estavam enfraquecendo você, mas estavam na verdade fortalecendo sua lenda. E em breve, o próprio jogo deles começaria a ruir sob o peso da autenticidade que tentaram apagar. A guerra contra você foi planejada como uma operação de inteligência. Eles te estudaram, observaram seus padrões, seus ciclos, seus afetos. Não era uma simples antipatia, era um projeto de destruição. Cada gesto seu era anotado mentalmente, cada escolha analisada como uma possível brecha. E tudo isso feito com a frieza de quem prepara uma emboscada. Estavam coletando dados sobre você não para te conhecer, mas para te desestabilizar. Cada detalhe servia a um propósito: construir o ataque perfeito. Sabiam onde você era mais generoso, e ali colocaram iscas. Sabiam quem você mais confiava, e ali plantaram veneno. Eles te acompanharam como predadores acompanham a presa, com paciência, estratégia e ausência total de empatia. E o pior, enquanto tramavam tudo isso, sorriram para você, te abraçaram, se disseram aliados, porque o mais eficaz disfarce do inimigo é a aparência de amizade. E por um tempo funcionou, você confiou, porque sua natureza não é a da suspeita constante, mas a da boa-fé. E foi aí que eles acharam que tinham vencido. Mas o que eles não sabiam é que você estava observando também. E que sua memória é longa. Os pequenos padrões começaram a se repetir. As inconsistências surgiram. Os sorrisos falsos começaram a tremular. Você viu o teatro por trás da cortina e, em silêncio, começou a recolher peças também. Só que, diferente deles, você não precisava de manipulação. Bastava a verdade, e ela estava prestes a se tornar a arma mais poderosa do jogo. O ataque contra você não foi feito com socos, mas com palavras, com gestos ambíguos, com omissões calculadas.
Foi uma guerra sem tiros, mas com danos profundos. Eles sabiam que o objetivo não era apenas destruir sua imagem diante dos outros, mas corroer sua confiança interna. Fazer você duvidar de si mesmo. Essa era a verdadeira batalha. Tomar sua mente antes de tomar sua reputação. E para isso, criaram uma farsa tão bem montada que, por um instante, até você considerou a possibilidade de estar errado sobre si mesmo. Era uma máquina bem azeitada. Boatos disseminados estrategicamente, silêncios que gritavam acusações, preocupações que vinham carregadas de julgamento. Tudo isso espalhado com a frieza de quem não sente culpa. As pessoas ao seu redor começaram a mudar o tom, o olhar, a forma de responder. Cada reação era parte de um script que você não tinha escrito, mas que te colocava como vilão. Uma narrativa cuidadosamente montada, onde você era o opressor, quando na verdade estava tentando apenas sobreviver ao cerco. Mas a beleza da verdade é que ela não precisa de manutenção. Diferente da mentira, que exige esforço constante, a verdade sobrevive ao tempo. E foi o tempo que começou a agir a seu favor. As inconsistências começaram a aparecer. As versões já não batiam. As máscaras começaram a pesar. E enquanto eles se esforçavam cada vez mais para manter viva a farsa, você se fortalecia no silêncio. Porque a verdade não precisa se explicar. Ela apenas espera o momento certo para vencer. À medida que o plano contra você se desenvolvia, algo inusitado aconteceu. O inimigo se perdeu dentro da própria obsessão. O objetivo inicial, te silenciar, te apagar, te reduzir, transformou-se em algo mais sombrio. Você deixou de ser apenas um obstáculo e passou a ser uma fixação. Cada passo seu era acompanhado com olhos famintos. Cada vitória sua era uma afronta pessoal. Cada respiração sua era um lembrete da frustração deles. O que começou como manipulação se converteu em fascínio destrutivo. Eles precisavam que você caísse, não só para manter sua mentira, mas para justificar a própria existência deles. A sua presença revelava o vazio das vidas que eles tentavam esconder sob falsas narrativas. Você virou espelho, e eles não suportavam o reflexo. Essa obsessão se manifestava em gestos cada vez mais doentios. A perseguição deixou de ser estratégica e se tornou emocional. Eles começavam a reagir não por lógica, mas por impulso, como se sua mera presença fosse um gatilho para sua insegurança crônica. Chegaram ao ponto de moldar o próprio cotidiano com base em seus movimentos. Se você sorria, eles tremiam por dentro. Se você era elogiado, eles se corroíam. Se você mantinha sua integridade intacta, eles entravam em colapso interno. Isso não era mais sobre te vencer. Era sobre tentar entender como você conseguia sobreviver à lama sem se sujar. E essa resposta eles nunca teriam. Porque enquanto agiam com inveja e ressentimento, você agia com propósito e convicção. Foi aí que o jogo começou a virar. Porque a obsessão, diferentemente da estratégia, gera erro. E eles começaram a errar, a se expor, a contradizer suas próprias falas, a criar situações tão forçadas que nem mesmo os mais ingênuos conseguiam mais acreditar. O plano perfeito começou a se desmontar pelo peso do próprio exagero. A figura que antes manipulava nos bastidores agora se tornava visivelmente perturbada, cada vez mais presa a uma guerra que só existia para ela. Você continuava firme. E essa firmeza, mais do que qualquer argumento, começou a desmascarar o que estava por trás da cortina. Se o mestre da manipulação construiu a estrutura da mentira, foi o segundo jogador quem a incendiou com sua inveja latente. Esse não era um estrategista, era um incendiário emocional. Alguém que, ao te ver brilhar, sentiu a própria sombra aumentar. A sua luz acentuava tudo o que ele não era. Tudo o que fingia ser, tudo o que jamais conseguiria construir por mérito próprio.
A inveja desse tipo é corrosiva porque não busca o que o outro tem. Busca destruir o outro para que ninguém mais tenha. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse segundo personagem, tomado por uma necessidade quase instintiva de te derrubar, se transformou no porta-voz mais barulhento da campanha contra você. Era ele quem espalhava as histórias com entusiasmo, quem adicionava camadas de drama aos fatos, quem distorcia cada detalhe, até que a mentira se tornasse uma versão plausível da realidade. Pior do que o manipulador frio é o invejoso emocional, porque esse acredita na própria versão distorcida da história. Sua raiva fazia parecer verdade. Sua frustração dava força às palavras, e isso confundia muita gente. Afinal, quando alguém fala com tanta emoção, é fácil acreditar que há alguma verdade ali. Mas tudo era ruído. Ele gritava tanto contra você porque, no fundo, queria ser você. Queria sua essência, seu respeito, sua firmeza. Como não podia ter, optou por destruir. Só que a destruição, quando é movida por inveja e não por estratégia, cobra um preço altíssimo. A máscara caiu rápido. As pessoas começaram a notar a incongruência entre as acusações e os fatos. Começaram a perceber que sua coerência contrastava com a instabilidade emocional daquele que te atacava. E lentamente a narrativa foi se invertendo. O que parecia indignação virou ressentimento evidente. O que parecia denúncia virou espetáculo pessoal. Ele não te expunha, expunha a si mesmo. E o palco que armou para te queimar virou sua própria fogueira. Você, mais uma vez, apenas assistia. Mas um plano tão grande nunca se sustenta com apenas 2 personagens. Para funcionar, era preciso criar um ecossistema de engano. E foi isso que fizeram. Transformaram suas mentiras em temas de conversa recorrentes, inseriram suspeitas em espaços comuns, usaram as dinâmicas de grupo para amplificar a voz da calúnia. Criaram câmaras de eco, onde a mesma mentira era repetida tantas vezes que, para os desatentos, parecia verdade. A repetição virou estratégia. A manipulação ganhou microfones. E você passou a ser alvo não apenas de indivíduos, mas de uma coletividade envenenada. Essas comunidades contaminadas se tornaram centros de julgamento silencioso. Você notava os olhares diferentes, os silêncios mais longos, os risos abafados quando você virava as costas. Era como se um roteiro tivesse sido distribuído e todos estivessem interpretando seus papéis. Mas o mais perverso é que muitos nem sabiam que estavam sendo manipulados. Eles não eram cúmplices por maldade, eram peças. Peças movidas por quem entendia exatamente como funciona o comportamento coletivo. Quem fala com autoridade e confiança muitas vezes não precisa de provas. E foi assim que a mentira se fortaleceu, no tom, na frequência, na constância. Porém, o que nasce da falsidade carrega em si o germe da autodestruição. Aos poucos, a mesma comunidade que te julgava começou a ver as rachaduras. As versões não batiam, as atitudes não se sustentavam. E o que antes era um coro de condenação começou a se transformar em murmúrios de dúvida. Alguns começaram a se afastar em silêncio, outros a questionar. E você, que sempre foi constante, passou a ser visto como ponto de equilíbrio em meio ao caos. A teia, que parecia indestrutível, começou a se rasgar pelas bordas. O som da verdade, mesmo abafado, sempre encontra um caminho. No meio desse cenário, havia um personagem ainda mais revoltante que os demais. O que sabia de tudo, mas escolheu o silêncio. Essa figura era o portador da chave que poderia ter encerrado a farsa antes que ela crescesse. Ele conhecia a verdade desde o início, testemunhou as distorções, viu os bastidores do plano. E mesmo assim, se calou. Por medo, por conveniência ou por interesse próprio, preferiu proteger sua zona de conforto a proteger a justiça. E essa escolha, embora parecesse passiva,
foi profundamente ativa. Cada vez que se calou diante de uma mentira, alimentou a conspiração. Cada silêncio seu foi um tijolo na parede que te isolava. Esse personagem se vestia de neutralidade, mas agia com covardia. Se escondia atrás do discurso do "não é meu lugar", enquanto permitia que sua omissão reforçasse a versão falsa dos fatos. E quanto mais o plano se desenrolava, mais ele se tornava cúmplice. Sabia que bastava uma frase, um simples "isso não é verdade" para mudar tudo. Mas não disse. Permaneceu mudo enquanto você era atacado, acusado e julgado sem defesa. Seu silêncio custou caro. E no fundo, ele sabia. A culpa começou a se acumular e a cada dia pesava mais. Porque calar diante da injustiça não é neutralidade, é participação. Mas o tempo, esse mestre de revelações, começou a cobrar. Aquele que se calou passou a viver em constante tensão. Evitava te olhar nos olhos. Desviava de conversas. Tinha medo que você descobrisse o que ele não disse. E pior ainda, temia o julgamento de si mesmo. Porque no fundo, ele sabia. Não era apenas o outro que o manipulava. Ele próprio se traiu. E essa traição interna começou a criar rachaduras no personagem. Um dia, ele teria que escolher entre continuar sustentando a mentira com seu silêncio ou enfrentar a dor de admitir o quanto contribuiu com a injustiça. O momento mais poderoso de toda essa história não foi uma explosão. Foi um silêncio, um movimento interno, uma decisão. Quando você percebeu que não precisava mais se defender, tudo mudou. Eles esperavam desespero, gritos, argumentos, provas, mas você ofereceu serenidade, ofereceu presença. Você deixou de reagir e passou a observar. E essa mudança desconcertou completamente o jogo deles, porque para quem vive da manipulação, o combustível é a reação. E você parou de entregar esse combustível. De repente, você virou o espelho do caos deles. E eles não suportaram o reflexo. Enquanto você se recolhia para dentro, eles se tornavam cada vez mais erráticos. Começaram a cometer erros, a falar demais, a contradizer a si mesmos. O plano que parecia perfeito começou a ruir sem que você tocasse nele. Sua ausência de reação foi o ataque mais poderoso, porque desarmou o campo de batalha, tirou deles o poder da narrativa. Sem você como alvo emocional, eles ficaram expostos, e a máscara que sustentava o show começou a cair. A verdade, silenciosa e firme, começou a se impor, e você, sem levantar a voz, começou a vencer. Essa virada não foi apenas estratégica, foi espiritual. Você passou de vítima a mestre do próprio destino, de personagem a narrador. E essa transição mudou tudo. O que era ataque virou testemunho, o que era caos virou lição, o que era dor virou poder. E ao mudar de postura, você revelou a fragilidade do império deles. Eles não sabiam que estavam lutando com alguém que já havia vencido. Não pelo embate, mas pela elevação. Você deixou de jogar o jogo, e foi aí que o jogo acabou para eles. Como uma barragem que se mantém firme durante a tempestade, mas que começa a trincar por dentro, o sistema que haviam construído contra você começou a apresentar sinais irreversíveis de colapso. No início, foram apenas pequenos detalhes, quase imperceptíveis aos olhos comuns. Contradições discretas, versões mal contadas, reações exageradas diante de perguntas simples. Mas para quem já havia despertado como você, esses sinais eram gritantes. A estrutura da mentira exige manutenção constante e eles não estavam mais conseguindo sustentar o próprio teatro. Cada nova tentativa de reforçar a narrativa falsa parecia mais desesperada, como se estivessem tentando colar um espelho quebrado com fita adesiva. Os olhos que antes os seguiam com confiança começaram a demonstrar dúvida, e a dúvida é o começo do fim para todo manipulador. O clima começou a mudar.
As pessoas que antes aceitavam as acusações como verdades incontestáveis passaram a olhar com mais atenção para o comportamento de quem acusava. Afinal, você permanecia estável, coerente, silenciosamente forte, enquanto do outro lado se via agitação, pressa, inconsistência. Quem tem a verdade do seu lado não precisa correr, gritar ou justificar-se a cada instante. E isso ficou evidente. O desequilíbrio começou a ser percebido não apenas por você, mas por todos que ainda possuíam sensibilidade para distinguir a essência da performance. E quanto mais você se mantinha em pé, mais a imagem deles tremia. A confiança na mentira desabava aos poucos, como se cada nova tentativa de acusação só servisse para destacar o desespero por trás dela. A primeira rachadura foi também o início de uma avalanche. A relação entre os próprios conspiradores começou a desmoronar. A tensão que antes era dirigida contra você agora voltava-se contra eles mesmos. Suspeitas internas, cobranças veladas, ressentimentos antigos que emergiam com força. A estrutura que sustentava a conspiração começou a implodir de dentro para fora. E você, posicionado como observador, testemunhava a justiça natural se encarregar de fazer o que muitos pensavam impossível: transformar o caos que criaram em um abismo que agora os engolia lentamente. A ironia era insuportável para eles. O mesmo castelo de areia que construíram para te soterrar, agora desabava sob os próprios pés. A queda não foi rápida, mas foi devastadora. E como toda estrutura podre que tenta se sustentar por tempo demais, quando cedeu, arrastou tudo junto: confiança, alianças, mentiras e reputações. Aqueles que antes andavam juntos, sorrindo em reuniões secretas e trocando informações como troféus, agora mal conseguiam olhar uns para os outros. O veneno que destilaram contra você agora corria entre eles. E era um veneno lento, mas implacável. A culpa começou a se misturar com a raiva com o medo com a traição. Um ciclo autodestrutivo do qual ninguém conseguia escapar. O castigo deles era uma consequência inevitável, e talvez a mais justa: serem vítimas do próprio método que usaram para tentar te destruir. As tensões começaram a explodir em espaços antes dominados pela aparência de unidade. Reuniões tornaram-se arenas de acusações. Conversas privadas se transformaram em sessões de cobrança. Um começava a suspeitar que o outro havia falado demais, entregado algo, vacilado. As falhas humanas, que até então eram escondidas atrás de uma fachada estratégica, agora vinham à tona com força. E o mais interessante, eles passaram a dizer a verdade, mas entre si. Porque o colapso de um sistema baseado na mentira inevitavelmente exige expurgos internos. E ninguém queria sair como o maior culpado. Começaram a expor uns aos outros, cada um tentando salvar a própria pele. Os aliados de ontem se tornaram inimigos mortais, e a narrativa que construíram contra você virou um campo de batalha entre eles. O mais simbólico de tudo era o caos emocional em que estavam mergulhados. A mente que antes calculava com frieza, agora se perdia em acessos de raiva. O cúmplice invejoso, antes tão fervoroso em te difamar, agora sentia-se traído por não ter recebido nada em troca. E o silencioso, consumido pela culpa, agora chorava escondido em corredores vazios, sabendo que havia traído não apenas a verdade, mas a si mesmo. O colapso interno era completo. E você, longe de revidar ou se vingar, apenas assistia. Porque sua justiça não era feita com vingança, era feita com verdade. E a verdade ali estava devorando cada um deles por dentro. Em determinado ponto, a pressão interna se torna tão insuportável que até o silêncio mais resistente começa a ceder. Foi isso que aconteceu. Aquele que mais demorou para falar, o cúmplice do silêncio, o personagem que se calou quando tudo ainda poderia ser evitado, finalmente começou a dar sinais de ruptura.
As olheiras profundas, o comportamento cada vez mais errático, o medo nos olhos. Tudo indicava que a verdade estava prestes a transbordar. Não por honra, mas por desespero. Porque a mentira exige força constante para ser sustentada, e ele não tinha mais energia. A confissão iminente era a única válvula de escape, e seria brutal, não pela intenção de justiça, mas porque a dor de carregar tudo sozinho se tornara maior do que o medo de enfrentar as consequências. A verdade, quando começa a emergir, não vem em sussurros, vem em gritos desesperados. Ele começou soltando frases soltas, tentando aliviar a culpa, jogando insinuações como se isso fosse suficiente. Mas não era. As perguntas começaram a surgir. Os olhos começaram a se voltar para ele. E finalmente, em um momento de colapso, falou, não em defesa de você, mas para salvar a própria alma da ruína. E o que ele revelou não foi apenas sua participação, mas a trama inteira. Nomes, datas, intenções. Cada passo da conspiração, revelado com a urgência de quem tenta nadar antes de se afogar. Foi como abrir as comportas de uma represa. A lama escorreu com força, lavando tudo com a sujeira que haviam escondido por tanto tempo. Essa confissão não trouxe apenas alívio para quem esperava justiça. Trouxe terror para os que ainda tentavam manter a narrativa. Porque, a partir dali, ninguém mais estava seguro. O medo se espalhou como uma praga entre os conspiradores. Se ele, que parecia o mais contido, estava falando, qualquer um poderia ser o próximo. E assim, como peças de dominó, as máscaras começaram a cair em sequência. Um a um, começaram a falar. Não por nobreza, mas por pânico. Porque sabiam, agora que a verdade tinha começado a aparecer, era melhor ser o primeiro a contar do que o último a ser exposto. A verdade, que por tanto tempo foi tratada como inimiga, agora se ergueu como uma arma. Mas não nas suas mãos, nas mãos dos próprios culpados. Eles a utilizavam como escudo, como munição contra os que antes eram seus aliados. E essa ironia era tão poderosa quanto justa. O mesmo veneno que usaram para te envenenar agora era cuspido entre si. Um expunha o outro, revelando motivações ocultas, alianças falsas, favores trocados. Aquela aparência de união ruiu completamente, e o que se via agora era um campo de guerra entre mentirosos tentando sobreviver à sua própria mentira. Não existia mais lealdade. Existia apenas pânico, e você, o alvo, era agora a figura mais estável de toda a história. O nome que tentaram enterrar emergia como símbolo de resistência. As pessoas começaram a perceber o absurdo da narrativa. Começaram a se perguntar como alguém tão coerente, tão constante, havia sido tão atacado. A resposta estava clara. Era exatamente por isso. Porque sua firmeza incomodava. Porque sua autenticidade contrastava com a falsidade deles. E essa clareza transformou o seu silêncio em voz. A sua integridade virou farol no meio do naufrágio deles. A queda dos falsos era também a sua ascensão, não por esforço, mas por verdade. A cada nova revelação, mais da sua história verdadeira vinha à tona. E não apenas a história da injustiça, mas da sua postura durante ela. As pessoas passaram a admirar não só o fato de você estar certo, mas a forma como permaneceu digno, mesmo quando todos tentaram te enterrar. E essa dignidade era algo que nenhum deles conseguiria recuperar. Porque uma vez que a verdade expõe o caráter, não há narrativa que salve. A queda dos falsos, enfim, era definitiva. E você, ainda de pé, ainda inteiro, ainda mais forte. Quando tudo finalmente desabou, o cenário que restou foi revelador. Os rostos antes confiantes agora se escondiam. Os que levantavam a voz agora murmuravam arrependimento. E você, por tanto tempo calado, era agora o nome mais respeitado. Sua imagem foi lavada pela mesma tempestade que tentaram usar contra você.
Não restava mais dúvida. A conspiração havia sido real, e você havia sobrevivido a ela sem se corromper. Não se trata apenas de ter vencido, trata-se de ter vencido do jeito certo, sem baixar o nível, sem se perder, sem se contaminar. Essa é a verdadeira vitória, a que vem com paz de consciência, não com troféus. Sua vindicação não foi celebrada em público com fogos, mas no coração das pessoas que voltaram a te olhar com verdade. Aqueles que duvidaram, agora buscavam sua presença com cautela. Aqueles que se afastaram, tentavam reaproximar-se. Mas você já não era o mesmo. Não por amargura, mas por sabedoria. Aprendeu a ver além dos discursos, além das intenções aparentes. O que passou te forjou em fogo. E do outro lado desse processo, você renasceu com uma nova visão, com novas forças, com uma clareza que jamais poderá ser corrompida. A dor não te destruiu, ela te aprimorou. E é por isso que essa história termina com você mais inteiro do que nunca. Enquanto eles colheram o fruto da própria mentira, você se consolidou como um símbolo de integridade inquebrantável. A tentativa de assassinato de reputação se transformou na confirmação da sua grandeza. Eles não destruíram você, apenas revelaram para o mundo a luz que sempre existiu em você. No fim, a tempestade que criaram não te levou. Foi você quem atravessou ela, incólume, e emergiu do outro lado ainda mais forte. E agora todos veem aquilo que você sempre soube. Você é real. E nada é mais indestrutível do que isso.